Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha do nono ano, vamos começar a trabalhar. Na aula passada, a gente aprendeu sobre a Ásia. Na verdade, a gente aprendeu sobre os três continentes, né? A gente aprendeu sobre a Ásia, sobre a Europa e sobre a Oceania, sobre esses três continentes. E aí, Teacher Júlio disse que aprofundou um pouquinho mais com vocês sobre a Ásia. Então, a gente também vai dar essa aprofundada hoje, mas eu resolvi fazer o seguinte, né? Para não ficar repetitivo, né? Porque se não falar novamente da Ásia, tem que repetir as mesmas informações. Eu resolvi fazer o seguinte, a gente vai falar dos principais países da Ásia, né? Hoje não dá para a gente pensar o mundo moderno, não dá para a gente pensar aí as grandes economias do mundo sem a gente pensar em China, sem a gente pensar na Índia. São duas economias emergentes aí, né? E sem pensar no Japão, tá? Então, hoje, das maiores potências do mundo, a gente tem esses três aí entre as 10. A gente tem Estados Unidos liderando, encabeçando ali, como a maior potência do mundo. A gente tem a China como a segunda maior potência do mundo em 2000, previsão aqui em 2027. Ultrapasse os Estados Unidos. Em terceiro lugar vem o Japão, tá? Em terceiro lugar, o Japão. Então, das três maiores potências, duas são asiáticas. E a gente ainda vai ter uma terceira potência aí entre as 10. Aí depois vem a Alemanha, em quarto, a Grã-Bretanha em quinto, não sei se a França em sexto, e aí em sétimo lugar viria a Índia. Tá? Viria a Índia em sétimo lugar. Então, a gente tem grandes potências e a gente tem outros países aí com potencial para emergir como grandes potências, né? A gente tem, por exemplo, os países do Tigre Asiático, como a Coreia, que não tem um grande PIB, que é um país pequeno, mas está ali encabeçando, né? Na verdade, vou até checar aqui, né? A, a, yes, GDPs, né? Deixa eu até in the world 2020, né? Vamos ver aqui porque aqui, pronto. Ainda na verdade é sexto, ainda ultrapassou a França, tá? Então é até bom ficar sabendo, né? Não, já que é geography, não posso estar dando informação errada, né? Então vamos lá, top 15, Estados Unidos, ó, 20, quase 21 tri. Depois vem a China com quase 15, está crescendo mais ou menos 1 tri. A gente falou sobre isso aqui, que é quase um Brasil. A China cresce quase um Brasil. O Brasil tem 1,8 tri de dólares, o PIB brasileiro, então cresce próximo de um Brasil por ano. Depois vem o Japão lá atrás, já ó, quase 10 trilhões a menos já do que a China. A Alemanha, 3,78. Depois o Reino Unido, com 2,64. E depois vem a Índia, já com 2,59. Depois vem a França. Depois a Itália, 1,85 tri. Canadá, 1,6. Então, ó, parece que o Brasil não está nem... Eu pensei que fosse 1,8 tri, mas parece que está lá embaixo. A Coreia do Sul, então, 10º lugar. Olha aí. Que bom que eu olhei. Eu sabia que a Coreia do Sul estava entre os 15. A Coreia do Sul já se situa aí, ó, entre o 10º lugar. Então, dos 10 primeiros lugares, a gente tem 4 países asiáticos. A gente tem um americano, no continente americano, e a gente tem 3 do continente europeu. Então, desses 3 continentes, a Ásia já é a que mais tem países entre os maiores. E a gente ainda tem países com potencial para chegar lá, como Singapura, que é um país que investe pesadíssimo em educação. A gente tem outras também aí, por exemplo, o que mais a gente poderia estar vendo aí, né? Que tem potencial pela população, né? A gente tem Tailândia, tem Bangladesh, né? Tem Indonésia, que populações gigantescas. Então, se esses países investirem em educação, a gente tem Hong Kong, né? Que é uma ilha pequena, mas é um país altamente desenvolvido.
A gente tem países até como o Vietnã, um país como o Vietnã despontando aí. Depois, em 11º, a gente tem a Rússia. Por incrível que pareça, a Rússia está à frente do Brasil. É vergonhoso isso daí, que a população da Rússia é a metade da nossa população. E em 12º lugar, o Brasil, com 1,36. Então, eu peço até desculpa a vocês, porque o PIB do Brasil, eu pensei que fosse 1,8 trilhões, na verdade é 1,3 e um quebrado. Quer dizer, errei aí por 500 bilhões de dólares somente, né? Então é triste. A gente depois vem a Austrália, um país com população muito pequena, pouquíssima gente na Austrália comparado com o Brasil. E em 14º lugar, a Espanha. A Espanha, né, a gente pensa assim, o Brasil é mais rico que um país feito a Espanha, né? A gente acha que está bem. Mas, na verdade, não está, porque a Espanha é um país pequeno, assim, comparado com o Brasil, é um país com população pequena, né? E aí a gente fica muito atrás, né? Fica um pouco à frente, que diga, da Espanha. Bom, mas voltando para... E a Indonésia aqui em 15º. A Indonésia também tem uma população gigantesca, então é um país que se investe em educação, tem potencial para chegar lá, né? Singapura não está entre elas, mas Singapura é um país que eu visualizo como uma das grandes potências do mundo. Escrevam o que eu estou dizendo, escrevam o que o seu Geography Teacher está dizendo. Vocês hoje têm na faixa de 14 anos, vamos conversar daqui novamente há 15 anos. Se você tiver com uns 30 anos de idade, homens, mulheres aí já consolidados, com emprego, com família, vocês vão ouvir aí de Singapura, porque é um dos países que mais investe em educação no mundo. Obviamente, dependendo do tamanho da população, existe uma limitação para crescimento, né? E o tamanho também não é um país muito grande, né? De muitos recursos naturais e tal. Mas é um país que eu digo a vocês que em mais 15 anos aí deve estar entre os 10 aí mais ricos do mundo, tá? 10 ou 15, vamos botar aí 10 ou 15. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre países, esses 3 países: China, India and Japan, ok? Então, China Facts. Eu peguei aqui China Facts for Kids, mas eu sei que vocês não são mais kids, né? Mas é bom saber. Vamos lá. Tem informação atual, né, sobre a China, se é uma notícia bem recente aí da China, que é interessante a gente falar sobre isso. I'll learn some interesting information about China. Vamos lá. China is officially known as the People's Republic of China. Então, esse é o nome oficial do país, né? República do Povo da China. Não sei como é em português fala República Popular da China. Acho que em português a gente falaria República Popular, né? Popular que vem do povo, ok? Então, a China, novamente, como a gente falou na aula passada, né? Tem a maior população do mundo. Essa informação está desatualizada, né? Já é de 1,4 bilhão de pessoas, tá certo? E eu aproveito aqui essa informação, né? Já que a gente está falando de população, para trazer uma informação interessante para vocês. Uma informação bem recente que saiu, se eu não me engano, semana passada, né? A China, ela ali nos anos 60 ou 70, se eu não me engano, ela cria uma política de um filho apenas, tá? Acho que é anos 70, ela cria essa política de um filho apenas. E aí as famílias, elas não podem ter mais de um filho. Se elas tiverem mais de um filho, essas famílias recebem punições severas. E aí, o que é que acontece? Né? Uma coisa até triste da humanidade, isso daí. Mas os chineses, eles resolvem dar prioridade, já que vão ter um filho só podem ter um filho, então resolvem dar prioridade ao homem, tá? Então, muitas famílias chinesas simplesmente, quando tem uma filha, tem o primeiro filho de uma menina, simplesmente matam mesmo, quebra o pescoço e joga na lata do lixo, jogava na lata do lixo. Funcionava assim mesmo. Obviamente, nem todas as famílias, não vamos generalizar, não vamos dizer que são todas as pessoas. Muitas famílias fizeram. Tanto é que hoje existe um déficit gigantesco, né? Gigantesco, muito mais homens do que mulheres
nessa faixa etária aí de idade produtiva, né? Até 40 anos de idade, vamos dizer, quem nasceu nos anos 70 ali, para cá, minha faixa etária, 40 e poucos anos, até 50 anos aí, entre 20 e 50 anos aí, uma população gigantesca, muito maior de homem do que mulher. Se eu não me engano, nos anos 2000 e pouquinho, 2000 bolinha, a China resolve liberar mais um filho, né? Então, essa política muda na virada do século, permitindo que as famílias possam ter mais um filho. Então, passa a ter dois. O que começa a dar uma equilibrada, né? Nessa relação, mas essa geração do momento agora está sofrendo muito. Os homens mesmo têm uma dificuldade imensa para casar e muitos homens, já é um fato, muitos homens vão ficar solteiros pro resto da vida porque não vão conseguir encontrar uma parceira, principalmente homens pobres. Homens pobres na China praticamente condenados a ser solteiro pro resto da vida, a não ser que saia de lá ou a não ser que uma moça se engrace muito dele, porque, na verdade, é um fato da vida, né? As famílias tendem, lá a China tem influência muito forte, as famílias chinesas têm influência muito forte sobre as mulheres, e as famílias querem que a mulher arrume um bom partido. Um homem que tenha condição de prover para ela, pelo menos ter um apartamento. Parece que o homem, para casar, as famílias têm a exigência de ter um apartamento próprio, um imóvel próprio. E parece que está voltando até a história do dote. Né? Antigamente, o homem, a mulher, a família da mulher, quem dava um dote é o homem, por o homem casar com a mulher. Hoje passa a ser o inverso. O homem parece tem que dar um dote à família, se a família for pobre, coisa desse tipo. Então, coisa meio feia. Semana passada saiu a notícia de que a China teria permitido agora as famílias terem até 3 filhos, né? Que além desse problema, esse déficit entre homens e mulheres, surge um outro problema. A população envelheceu demais. Como esse grupo, essa geração, exatamente essa minha geração, as pessoas só puderam ter um filho, então ficou muito aquém daquela quantidade que você precisa para pelo menos manter a população estável, né? Então, o que foi aconteceu? Envelheceu demais, a qualidade de vida melhorou, as pessoas não morrem tão cedo quanto morriam, então tem uma população envelhecendo rapidamente envelhecendo e não tem gente para dar sustentação a isso daí. Então, criou-se essa política agora de 3 filhos, para que daqui a 20 anos, 20 ou 30 anos, dê uma equilibrada nisso daí. Então, é um fato interessante aí, informação relevante aí para vocês, tá bom? Então, vamos continuar. China is the third largest country by area. É o terceiro maior país do mundo, né? A China pertence ao continente asiático, fazendo fronteiras com vários países, né? Países pra caramba aqui não vale nem a pena mencionar. O Monte Everest fica ali na fronteira da China com o Nepal. A gente falou sobre isso aqui na aula passada, existem várias línguas que são faladas na China, incluindo o mandarim, que foi aquele adotado pelo governo chinês, tá? Mandarim é uma das línguas que o governo pega e diz assim, não, a partir de agora essa língua é a língua oficial, não é a língua que sempre existiu. Que sempre existiu, mas no meio de tantas outras. Então, mandarim, yue, wu, minbei, minashi, angane, kata. Me admira aqui no website não falar do cantonês. A não ser que esteja aqui em inglês, eu não sei, mas cantonese, seria cantonese, não está aqui. Seria, assim, a segunda língua mais falada. Capital seria Beijing, Beijing é a capital. A most populous seria Xangai. Xangai é a mais populosa. E existem outras grandes cidades como Chongqing, Shenzhen e Guangzhou. É importante a gente conhecer bem a China, porque a China vai ser a grande potência do mundo daqui a mais 7 anos, ou seja, quando vocês estiverem entrando no mercado de trabalho, assim, vai ser a grande potência do mundo. Inclusive, acabou de chegar em São Paulo, né, uma escola chinesa. Tá? Uma escola em que ela é trilingüe, que as crianças aprendem mandarim, aprendem inglês e aprendem o português, aprendem as disciplinas nessas 3 línguas, tá certo? Então,
E disse que foi um sucesso. Disse que as matrículas de São Paulo foram um sucesso. Assim, as pessoas realmente abraçaram a ideia, porque vão ser as duas potências do mundo, né? Vai ser a China e Estados Unidos. 47% da população vive em áreas urbanas. Então, a China, né, tem vários fenômenos da natureza lá, né? Tufão, tsunami, enchente, terremoto, seca, tem de tudo lá. País gigantesco, né? A China tem o quarto maior rio do mundo. A China é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América, e segunda lá na frente. A terceira fica lá na rabeta, né? Em 2003, a China se tornou o terceiro país a mandar uma pessoa para o espaço, tá? Isso é uma novidade para mim, realmente. Tem Estados Unidos, Rússia, depois nenhum outro país mandou, pelo menos sozinho, uma pessoa, ninguém para o espaço. Então, interessante. A Grande Muralha da China é a maior estrutura do mundo, com 8.850 quilômetros. O Panda Gigante, né? Ela fica lá na China, perto do rio Yangtze. China foi sede dos Jogos Olímpicos de 2008 e por aí vai. Tá certo? Então, país importantíssimo para a gente estudar e para a gente conhecer. Se quiserem aí, mais na frente a gente pode aprofundar isso daí, porque certamente vai ter influência, vocês vão conviver demais com situações envolvendo a China, né? Bom, vamos falar de outro país que é importante para o mundo hoje, que é a Índia, tá? India Facts, né? E hoje, infelizmente, a Índia é o epicentro da Covid no mundo. Rapidamente já é terceiro lugar, primeiro lugar Estados Unidos, segundo nós, pelo menos o Brasil é grande em alguma coisa, né? Segundo lugar, né? Em terceiro vem a China, mas ela vem numa velocidade incrível. E muitas dessas estatísticas devem estar aí, além de maquiada, as pessoas não têm nem acesso, né? As pessoas vão morrendo, vai enterrando ali. Tem imagens de pessoas jogando no Rio Ganges, né? Tem pessoas enterrando ali na borda do rio ali. Você passa ali com um drone, ali, imagem de um drone passando em vários só, eles botam, fazem a forma dele, né? De prestar como é que se diz? Prestar, não é se despedir das pessoas, né? Então botam aquela roupa, né, bem indiana. Se você passa, você vê um monte assim, como se fosse um cemitério na beira do rio, coisa horrível, né? Então, mas rapidamente, pelo menos em números oficiais, rapidamente está se aproximando do Brasil e vai ultrapassar, e certamente vai ultrapassar os Estados Unidos, porque a verdade é que a população da Índia é enorme, enorme, enorme. É 1 bilhão a mais do que os Estados Unidos. 1,38, aqui está atualizado. 1,38 bi, quase 1,4, gente. Número 2021. Né? Então, 380 milhões. Quer dizer, os Estados Unidos tem 330. Então, tem 1 bilhão e 50 milhões de pessoas a mais na Índia. Sem falar que não tem nem de perto a estrutura dos Estados Unidos. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Então, Nova Delhi é a capital, com aproximadamente 30 milhões de pessoas. O nome é República da Índia, ou Bharat Guarandi, na língua deles. O governo é uma democracia, ao contrário da China, tá certo? Que é um governo ditatorial, né? Um governo, digamos assim, não é uma democracia, né? O Partido Comunista, ele permanece, ele é quem permanece no poder e é ele quem comanda e vai ficar provavelmente por um bom tempo, né? Até a China chegar a um patamar, digamos, a classe média chegar a um patamar tal que realmente exija esse processo democrático. Mas não vai ser fácil. Depois de mais de 50 anos no poder, o Partido Comunista, a Revolução Chinesa acontece lá em meados dos anos 50. Não é fácil, não, mas vamos pedir que o desenvolvimento humano, né, seja capaz de superar todas as dificuldades. Então, tem 22 línguas oficiais
Hindi é a mais comum das línguas, né? Mais da metade dos indianos falam hindi. Sempre lembrando que o inglês está entre essas 22 línguas oficiais. Muitos indianos falam inglês, até porque foi um país colonizado pela Inglaterra. E tem em torno de, entre línguas e dialetos, em torno de 2.000. Tá? Religião, basicamente, é o hindu, mas também muçulmano e outras formas, né? Então, o clima bem tropical, né? Até similar ao do Brasil, úmido, tropical, de muitas florestas, muitos rios, né? Tem também como é que se diz? Um acesso ao mar bem interessante, né? A moeda, o rupee, né? Que eu nem imagino quanto é que seja um rupee. Primeiro-ministro Narendra Modi, tá? E por aí vai, tá? Dias, história. Aqui tem um pouquinho da história, tá? E por aí vai. Aqui é uma imagem da Índia, que a Índia, engraçado da Índia é que ela parece ser um país bem grande, mas assim, para o tamanho da população dela, ela não é tão grande assim não, tá? Então tá aqui o mapa da Índia, veja que ela tem um shore, né? Ela tem um litoral assim, bem privilegiado assim, já que ela entra, né? Então aqui, isso tudo é é shore, né? É litoral, tá certo? Então, várias províncias aqui e uma população enorme, enorme, enorme. Tá bom, pessoal? Aqui faz fronteira com o Nepal, aqui é o Paquistão. Não se dão muito bem, tá? Apesar de serem países irmãos, né? São países... Era uma coisa só, pelo menos até na época da colonização da Inglaterra, e depois se separaram e hoje são meio que inimigos, até porque tem uma área lá que eles meio que brigam por essa área lá, tá? Paquistão, Índia e China. Esqueci o Caxemir, a área do Caxemir. Aqui, pronto. Aqui, esse mapa considera o Caxemir, considera um território indiano, mas, na verdade, esse território ele é meio que dividido em três partes, é meio que um acordo entre Índia, China e Paquistão, mas eles não são felizes. Cada um dos três países quer aquela área para eles, e tem uma questão ali de recursos naturais que interessa aos três países, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora aqui do Japão, Japan, ok? Então, fatos interessantes, população 126 milhões de pessoas até 2020, a quantidade bem razoável, um país que, digamos assim, é o equivalente, se eu for imaginar, de território. Deve ser mais ou menos o território, vamos dizer, de Pernambuco e Alagoas juntos. Então, você ter, talvez um pouco maior, né? Botar Paraíba e Pernambuco junto ali, porque ele é longo, esse feito Pernambuco, mas ele é mais esticado, né? Então, você tem uma área feita com Paraíba e Pernambuco e 126 milhões de pessoas, é gente para Dedéu. Capital é Tóquio, onde vai ser sediada a próxima Olimpíada, se é que vai acontecer, porque existe todo um comentário aí de que a pressão está grande lá da população, né, da sociedade chinesa para se cancelar essa Olimpíada. Eu, particularmente, se fosse no Brasil, eu, particularmente, ia ser totalmente a favor de cancelar. Qual é o propósito de correr risco de estar indo gente do mundo inteiro levando o vírus? Certamente, depois que as Olimpíadas acabarem, vai ter um surgimento lá de uma outra onda, porque é quase certo. A não ser que eles fizessem uma coisa feita a NBA fez, de criar uma bolha, né? Sabe, a NBA criou aquela bolha e ninguém entrava, ninguém saía. Mas, assim, uma coisa é fazer com um grupo, vamos dizer, a NBA fez nos playoffs, se eu não me engano, eram 16 times, né? Cada time você bota 10, 12 jogadores, comissão técnica, vamos botar 30 pessoas, né? Então, vamos dizer, 30 vezes 10 dá 300, vamos dizer 500 pessoas, né? Uma coisa é fazer uma bolha com 500 pessoas, mas com vários atletas, comissão técnica, técnico, treinadores. Como é que você vai controlar? Né? Não sei quanto mais, 10 mil, 20 mil pessoas vão para uma Olimpíada.
meio difícil, né? Se derem um jeito, tudo bem. Bom, governo, a monarquia, né? Hoje o imperador é qual? Naruhito. A língua é o Japão, apesar de o inglês ser considerado uma língua oficial também, tá? No Japão, nem todo mundo fala, muitos não falam inglês no Japão, mas assim, mas o inglês é considerada uma língua oficial lá. A religião, a maioria é budista ou shintoísta. Expectativa de vida é uma das mais altas do mundo, né? 86 anos. Currency, 1 ien, eu não sei quanto é que dá esse 1 ien. Então, vários símbolos nacionais, né? Então, é mais ou menos por aí, é esse tipo de informação que a gente tem para dar, tá certo? Já que a gente falou de Olimpíada, vamos entender por que é que o Japão não quer cancelar, né? 2 months away, calls to ditch the game, the pandemic. How could the games be axed? Existe um contrato, né? Existe contrato que, outro detalhe, né? Apesar, né? O Brasil também é outra coisa, né? Se uma Olimpíada que tem um contrato, que existe uma expectativa mundial para acontecer, eu já seria a favor de cancelar. Imagina essa invenção dessa Copa América aqui no Brasil. Não tem sentido nenhum, porque o Brasil não vai ganhar dinheiro nenhum com isso daí, porque não vai ter público, ninguém vai poder viajar, ninguém vai vir viajar para o Brasil, tá? Vai ter custo de manter essa Copa América, vai atrapalhar os campeonatos nacionais e vai tirar a atenção para o que realmente importa, que é essa pandemia. Né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Ok? Exclude property. Então, tem um contrato, né? Like courses, ground leave, time jeopardize. É bom. Aqui, razões para cancelar. Eu quero saber. Alarms, losses fall. Aqui tem dizendo que tem a questão contratual. Fairly typical. Sign out. Aqui, the biggest sporting event in the calendar. Aqui não diz, né? Framework of the contract. That's where insurance come in. Aqui é uma questão. Aqui eles assinaram um contrato, mas em nenhum momento se imaginou que fosse ter uma pandemia. Então, se quebra o contrato, teria uma punição. Mas, num evento desse de pandemia, está dizendo aqui na reportagem que seria totalmente aceitável como foi, né? Como era para ter sido em 2020, não aconteceu. Então, passou-se para 2021 na expectativa que se melhorasse. A questão toda aí é que parece que tem uma pressão das empresas de seguro, parece que existe um seguro aí envolvido, e se não acontecer, é um baita prejuízo para as empresas de seguro, que afetaria o mercado financeiro japonês. Então, coisa meio complicada aí, né? Bom, boys and girls, é mais ou menos por aí, tá certo? A gente, para não ficar ali, né, na mesmice, falando da mesma coisa, a gente resolveu falar aí das três maiores potências, tá certo? E a gente não vai se estender, obviamente, porque não dá para falar de todos, tá certo? Então, mas aí a gente vai transferir isso aí para a questão do homework, tá certo? Então, o homework seria o quê? O homework seria exatamente vocês fazerem uma pesquisa sobre um país que tem potencial para se tornar uma grande potência mundial, tá certo? Então, tem vários candidatos aí. A gente tem a gente tem Singapura, a gente tem Hong Kong, já é um país altamente desenvolvido, assim, mas é um país pequeno, é uma ilha. A gente tem Tailândia, a gente tem Indonésia, a gente tem Bangladesh, população gigantesca. A gente tem outros países aí, por exemplo, né, que assim tem potencial, mas infelizmente a Ucrânia tem aquela situação ali com a Rússia, então meio complicado. Você tem países, por exemplo, no Oriente Médio, como a Arábia Saudita também, que
É um país que tem potencial, apesar de ser uma ditadura e tal. Então, esse é o homework de hoje. Vocês procurarem um país dentro do continente asiático, tá certo? Vietnã, né? Eu esqueci de falar Vietnã. A própria Coreia do Sul, apesar de ser um país pequeno, mas é um país que investe muito em educação e tecnologia. E todo país que investe em educação e tecnologia é certeza de mais uma geração estar num patamar totalmente diferente. Vai ser a maior potência? Não, mas vai proporcionar o melhor para a sua população. Certo? Então, façam isso daí, não precisa nem traduzir, não, em português mesmo. Tire a foto e postem lá no nosso Class App, tá bom? Então, o Teacher Leo vai ficando por aqui e desejando a todos e a todas um excelente fim de semana, ok? Goodbye, guys.